Olá, querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo ao nosso 13º capítulo da série O Grande Conflito. Hoje, veremos o progresso da mensagem do Evangelho no norte da Europa. Países como, por exemplo, a Holanda. A tirania de Roma resultou em um grande protesto também nesse país. Vários séculos antes de Lutero, 2 bispos denunciaram destemidamente o Papa após serem mandados como enviados a Roma. Lá descobriram o verdadeiro caráter da Santa Sé. Enquanto deveria ser servo dos servos, conforme a própria Bíblia ensina, o Papa tentava se tornar senhor dos senhores e trazia desprezo aos mandamentos de Deus. Muitos se levantaram para realizar a obra de Deus naquele período. Traduziram a Bíblia do valdense para o holandês e declararam que havia nela grande benefício, não piadas, não fábulas, nem mentiras, mas somente as palavras da verdade. As perseguições de Roma começaram, mas o número de fiéis continuou a se multiplicar, declarando que a Bíblia é a única autoridade infalível em questões religiosas e que ninguém deveria ser forçado a crer, mas ser ganho por meio da pregação. Os ensinos de Lutero encontraram homens fiéis e fervorosos na Holanda para pregar o Evangelho. Menno Simons, que recebeu uma educação católica, foi ordenado padre. Ele era completamente ignorante em relação à Bíblia no princípio e se recusava a lê-la por temer se tratar até de heresia. Tentou silenciar a voz de sua própria consciência por meio de uma vida pecaminosa, mas não conseguiu. E depois de um tempo, foi atraído ao estudo do Novo Testamento. Leu também os escritos de Lutero, e esse estudo o levou a aceitar a fé reformada. Pouco depois, viu um homem ser condenado à morte por ter sido rebatizado. Isso o levou a estudar o tema do batismo infantil na Bíblia. Viu que o arrependimento e a fé são condições necessárias para o batismo. Assim, Menno Simons deixou a Igreja Católica e dedicou a vida aos ensinos das verdades que havia aceitado. Tanto na Alemanha quanto na Holanda, surgiu um grupo de fanáticos que transgredia a ordem pública e a decadência tendia a se revoltar contra o governo. Menno Simons se opôs a esses falsos ensinos e aos planos bárbaros desses fanáticos. E por 20 anos ele viajou pela Holanda e pelo norte da Alemanha, exercendo uma ampla influência e demonstrando com a própria vida os princípios que ensinava. Era um homem íntegro, humilde, manso, sincero e fervoroso. Muitas pessoas se converteram por intermédio de sua obra. Na Alemanha, o imperador Carlos V havia proibido a reforma, mas os príncipes reagiram à tirania do monarca. Na Holanda, o poder dele era maior. Os decretos de perseguição rapidamente sucederam um ao outro. Ler a Bíblia, ouvi-la ou pregá-la, mesmo orar a Deus, tudo isso era condenável. Se alguém ousasse não se prostrar diante de uma imagem ou então cantar um salmo, isso era punido até com a morte. Nesse período, milhares foram executados, especialmente durante o reinado de Carlos e Filipe II. Em certa ocasião, uma família inteira foi levada diante dos inquisidores, acusada de não ir à missa e adorar a Deus em casa. O filho mais novo respondeu: "Nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus que ilumine nossa mente e perdoe os nossos pecados. Oramos por nosso rei, para que o seu governo seja próspero e a sua vida feliz. Pedimos por nossos oficiais, para que Deus os preserve." Ainda assim, depois dessa bela confissão,
O pai e um filho foram condenados à fogueira. Além dos homens, mulheres e meninas também demonstravam coragem inabalável. Haviam esposas que permaneciam ao lado do marido na estaca, enquanto ele suportava o fogo. Elas sussurravam palavras de consolo ou cantavam salmos para animá-los. Moças condenadas a serem enterradas vivas se deitavam na sepultura como que se estivesse indo para o quarto de dormir à noite. Outras se dirigiam ao cadafalso e ao fogo vestidas com as melhores roupas, como se estivessem prontas para o seu casamento. A perseguição aumentou o número de testemunhas em prol da verdade. Ano após ano, o imperador então incitava esta obra cruel de perseguição, mas ele não teve sucesso em erradicar a reforma do país. Guilherme de Orange finalmente concedeu liberdade de adoração a Deus na Holanda. Outro país onde a reforma avançou foi a Dinamarca. O evangelho entrou pacificamente nos países do norte. Estudantes de Wittenberg voltaram para casa levando a fé reformada aos escandinávios. Os escritos de Lutero também espalharam luz por todas as partes. O ousado povo do norte se afastou das corrupções de Roma para receber de bom grado as verdades cheias de vida da Bíblia. A história conta que um homem chamado Tausen, que foi um grande reformador na Dinamarca, mesmo quando ainda era criança, esse Tausen demonstrou que tinha uma mente brilhante e muito cedo entrou para o monastério. Ao examiná-lo, viram que ele tinha um talento muito promissor. Poderia ser muito útil à igreja romana. O jovem estudante então recebeu permissão para escolher uma universidade na Alemanha ou na Holanda para avançar em seus estudos. Mas com uma condição: ele não poderia ir para Wittenberg por causa de sua perigosa heresia. Ou seja, eles tinham medo de que ele entrasse em contato com as verdades pregadas e ensinadas por Martinho Lutero. Tausen se dirigiu para Colônia, um dos redutos do catolicismo naquele momento. Logo se incomodou com os ensinos místicos transmitidos ali. Mais ou menos na mesma época, ele leu os escritos de Lutero e, com alegria, ele ansiava ser instruído pessoalmente pelo reformador. Caso fizesse, porém, correria o risco de perder o apoio de seus superiores. Logo tomou sua decisão e não demorou muito para se tornar aluno em Wittenberg. E quando Tausen voltou para a Dinamarca, não revelou o seu segredo, mas tentou conduzir seus amigos a uma fé mais pura. Ele abriu a Bíblia e pregou Cristo para eles, mostrando que Jesus é a única esperança de salvação para o seu pecado. O seu supervisor, lá no monastério, que tinha grandes esperanças de que ele se tornasse um defensor da igreja de Roma, ele ficou muito irado. Ele retirou Tausen imediatamente do monastério e o mudou para um outro, confinando-o a uma cela. Todavia, por entre as grades, Tausen partilhava o conhecimento da verdade com seus companheiros. Se aqueles padres dinamarqueses fossem familiarizados com o plano da igreja para lidar com as heresias, nunca mais se ouviria falar de Tausen novamente. Entretanto, em vez de confiná-lo numa masmorra subterrânea, eles o expulsaram do monastério. E sabe o que aconteceu? Favorecido por um decreto real recém-proclamado que oferecia proteção a quem ensinava a nova doutrina, Tausen encontrou igrejas abertas para ele e o povo se aglomerava para o ouvir. O Novo Testamento, em dinamarquês, começou então a circular amplamente. Os esforços para extinguir a obra acabaram resultando em sua ampliação. E em pouco tempo, a Dinamarca declarou que havia aceitado a fé reformada.
Também na Suécia, 2 jovens de Wittenberg levaram a água da vida para os seus conterrâneos. 2 líderes da igreja provocaram uma grande reforma na Suécia, Olavo e Lourenço Petri. Eles haviam sido alunos de Lutero e Melanchthon. E assim como o grande reformador Lutero, Olavo cativava o povo com sua eloquência. Já Lourenço, como Melanchthon, era calmo, reflexivo. Ambos demonstraram coragem inabalável. Os sacerdotes católicos incitaram o povo ignorante à superstição. Várias vezes Olavo Petri mal escapou com vida ao tentar ensiná-los. No entanto, esses reformadores contavam com a proteção do rei, que estava comprometido com o movimento da reforma e recebeu de bom grado esses talentosos auxiliadores na batalha contra Roma. Na presença do rei e dos homens mais importantes da Suécia, Olavo Petri defendeu a fé reformada com grande habilidade. Declarou que os cristãos só deveriam aceitar os ensinos dos pais da igreja quando estes estivessem de acordo com as Sagradas Escrituras, com aquilo que a Bíblia ensinava. Assim, esta fé tornou-se clara e, ao fim, todos puderam ser capazes de compreender as verdades da Bíblia. Esses acontecimentos nos mostram o tipo de homens que formavam o exército dos reformadores. Não eram indivíduos iletrados, barulhentos, de mentalidade fechada e que gostavam de discutir. Longe disso, eram homens que haviam estudado a palavra de Deus e que sabiam manejá-la muito bem. Eram eruditos e teólogos, homens que dominavam completamente todo o sistema da verdade que a Bíblia apresenta. Eram capazes de conquistar uma vitória fácil sobre os falsos argumentos das escolas e autoridades de Roma. O rei da Suécia aceitou também a fé protestante e a Assembleia Nacional votou em seu favor. A pedido do rei, os 2 irmãos, Olavo e Lourenço Petri, eles começaram a tarefa de traduzir a Bíblia inteira. A Assembleia ordenou que em todo o reino os ministros deveriam explicar as Escrituras e as crianças deveriam aprender a ler a Bíblia nas escolas. Liberta da opressão de Roma, a nação alcançou força e grandeza que nunca havia tido. Um século depois, esta nação, antes tão frágil, livrou a Alemanha durante o conflito da Guerra de 30 anos. Foi o único país da Europa que ousou estender a mão em auxílio. Todo o norte da Europa parecia prestes a submeter novamente a tirania de Roma. Todo o exército sueco permitiu que a Alemanha conquistasse tolerância aos protestantes e restaurasse a liberdade de consciência nos países que haviam aceitado a reforma. E foi dessa maneira que a palavra de Deus ia avançando de país em país e Deus ia salvando pessoas.